estás também, onde estou, tu estás também, onde estou, tu estás também. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor. Onde estou, tu estás também. Levantar das nossas mãos é um sinal de rendição a Deus. Onde estou, tu estás também. Cante essa verdade com consciência. Onde estou, tu estás também. 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 Pai, obrigado, que consciência maravilhosa, saber que independente do lugar onde nós estivermos, independente da situação, o Senhor está presente. O Senhor prometeu nunca nos deixar, jamais nos abandonar, Pai. Isso enche o nosso coração de confiança, de certeza, de alegria em Sua presença, Pai. Eu te agradeço pela Sua palavra, que nos inspira, que nos coloca para cima, que move em nós esse poder de ressurreição, Pai. Eu te agradeço pela inspiração do Seu Espírito nessa noite, tocando nossas vidas, nos ensinando, nos conduzindo, Pai, dentro da Sua vontade. E conceda as palavras certas, mas também abre os corações, Pai, para que pessoas recebam a Sua santa palavra, Pai. Eu creio na alegria do Senhor, nos envolvendo e nos fortalecendo, Pai, no nome de Jesus. Eu creio, Pai, a palavra do Evangelho não está limitada à sabedoria humana, mas em demonstração do Seu poder, da Sua sabedoria, Pai. Te rendo graças por isso, o Senhor é bom. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode se sentar. Deus é bom. Glória a Deus. Que bom estar junto com vocês para celebrarmos juntos a palavra, crescermos na graça, no conhecimento do nosso Deus e ter a consciência da vontade dEle para a nossa vida. Amém? Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos, que o ser humano faz, está ligado mesmo à busca por alegria, por prazer, por contentamento, por satisfação. E Deus, Ele se revela na palavra como sendo esse Deus, um Deus de alegria. Amém? Deus, Ele tem interesse na sua alegria. Deus, Ele tem interesse que você viva uma vida feliz. Agora, muitas vezes, a ideia de Deus e uma vida de busca a Deus, para muitas pessoas não parece combinar com a ideia de alegria. Eu não sei se você se lembra de algumas propagandas, e as propagandas às vezes mostravam o céu como uma coisa monótona, parada, sem graça, e enquanto no inferno estava do jeito que o diabo gosta, né? Essa expressão de parece que tem festa, que tem alegria, e que em Deus não existe alegria. Na verdade, você tem que ir suportando a vida para um dia, se você tiver sorte, né? Se você conseguir vencer em todas as coisas, um dia você conseguir ter alegria lá no céu, porque aqui tudo que Deus tem para você é sofrimento, porque Deus prometeu para nós uma vida de aflição. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que não é bem assim. Deus, Ele deseja que você viva hoje uma vida de alegria. Amém? E hoje eu quero falar com você a respeito dessa alegria completa em Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós temos aqui palavras de Jesus, escritas pelo apóstolo João, mas nós vamos ler a partir do verso 7, mas nesse contexto de João 15, desde o verso 1, Jesus está falando sobre a necessidade de permanecermos nele, de estarmos conectados a Ele, e Ele usa como exemplo dessa conexão nossa com Ele como uma videira, como uma árvore. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o viticultor, aquele que está em mim,
que permanece em mim, esse dá muito fruto. E Jesus ele vai falando a respeito desse fruto que é resultado de vivermos no Senhor, de estarmos conectados a Ele. E quando chega no verso 7, nós temos uma declaração muito preciosa que eu quero começar a partir desse ponto, que diz assim, João 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, perceba que ele coloca uma condição, a necessidade de permanência nele, será, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, quero te chamar a atenção para a ênfase do permanecer que é apresentado em todo esse contexto. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Nós percebemos aqui uma ênfase de permanecer em Jesus. E essa declaração do verso 7, ela vem de uma forma tão forte. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão aquilo que vocês quiserem. Isso vai ser realizado para que a sua alegria seja completa. Há uma necessidade de permanecer em Jesus e há uma evidência de que nós estamos permanecendo em Jesus. Ele diz, as minhas palavras precisam permanecer em vocês. Quando nós permanecemos nele e temos a palavra dele em nós, até a nossa petição, até os nossos pedidos, o nosso desejo, a nossa vontade, passa a ser alinhada com a vontade de Deus. Então ele diz, vocês pedirão o que vocês quiserem. Perceba que Jesus não coloca um se aqui, Jesus não coloca um talvez, a única condição que nós vemos aqui é a condição de permanecer nele. Agora, uma vez que você corresponde com essa condição de permanecer no Senhor e a palavra dele permanecer em você, ele diz a você, você vai pedir aquilo que você quiser e isso vai ser feito. Agora, qual a finalidade de Deus fazer aquilo que nós pedimos a Ele? Alguém poderia dizer, não, Deus só faz isso quando é o interesse dEle para satisfazê-lo, porque Ele é Deus. De fato, nós vivemos a vida para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, ela diz respeito a isso, mas quando a palavra de Deus nos fala sobre tudo que nós fazemos para a glória de Deus, nós não estamos fazendo isso para um Deus carente e egoísta. Deus não precisa de nada. Amém? Ele está dizendo que quando nós fazemos isso, e nós somos correspondidos por Ele, a Bíblia diz que Ele o faz para que a nossa alegria seja completa. Amém? Permanecer no Senhor e permanecer na palavra de Deus não vai levar você para uma vida de tristeza. Permanecer em Deus não vai levar você a viver uma vida de depressão, de ansiedade, de angústia. Há um caminho na palavra de Deus que nos assegura uma vida onde a alegria é completa. Amém? E eu sei que há alguns problemas que afetam o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional. Eu não estou ignorando que existem situações de saúde, mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus é aquele que cura. Amém? Então, para Deus não há diferença se alguém está com uma dor de cabeça, se é um câncer, ou se é uma depressão, pânico, ansiedade. Existe cura disponível em Deus, existe alegria disponível na palavra de Deus, e isso é o que Ele tem para nós, e a condição que Ele apresenta é, você precisa permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, porque você vai pedir o que você quiser, e isso vai ser feito. Veja, isso não é uma ideia do Verbo da Vida, isso não é uma ideia do Rema, isso é a ideia de Jesus. Nós aceitamos a ideia de Cristo, nós abraçamos aquilo que Ele fala, acima daquilo que o mundo fala, acima do que qualquer pessoa, diagnóstico ou relatório está dizendo. Deus tem para a sua vida alegria completa. Sabe, irmãos, e se você está vivendo debaixo de opressão, de angústia, de depressão, eu quero te falar de forma ousada, a cura está disponível para você hoje.
Não importa, eu não estou ignorando que não existam diagnósticos ou que não exista situação, mas nós cremos na palavra do Cristo que cura. Está disponível para isso. Nós não ignoramos os sintomas, mas existe uma realidade que está acima de todo sintoma, e essa realidade é o nome de Jesus. Veja que ele diz, você vai pedir aquilo que você quer, isso vai ser concedido para que a sua alegria seja completa. Pedirão o que você quiser, e isso vai ser concedido. O verso 8 diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Deus, ele deseja para nós uma vida onde há frutificação, onde as coisas acontecem, onde a manifestação da vida dele está presente. Sabe, o fruto é a manifestação visível de um poder invisível. Amém? Você lança uma semente, planta, você tem uma expectativa de que ali vai nascer uma árvore, vai crescer algo, mas você não está vendo o que está acontecendo debaixo do solo, mas algo está acontecendo. E quando aquela árvore potencial, em formato de semente, ela começa a rasgar o solo e começa a crescer, em um determinado momento o fruto começa a aparecer. Sabe, o fato de nós estarmos no Senhor, mesmo que você não esteja vendo algo hoje, mesmo que você não esteja sentindo hoje, o fato de você permanecer no Senhor e a palavra dele permanecer em você, vai fazer com que aquilo que você está pedindo ao Senhor seja concedido a você e que você dê muito fruto. Agora, isso glorifica a Deus. Existe uma vida que glorifica a Deus, existe um estilo de vida que glorifica a Deus. E quando nós falamos sobre glorificar a Deus, não é apenas você falar glória a Deus. Aqui é uma vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Quando nós vivemos uma vida que expressa e revela a vontade de Deus, isso resulta em glória a Deus. E Deus, ele deseja isso para a vida dos seus filhos. Jesus disse, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem, Jesus não disse pouco fruto, ele diz muito fruto. É o que Deus deseja para cada um de nós. Como o Pai me amou, essa é a afirmação de Jesus, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Veja que Jesus, ele vai mostrar o amor que o Pai tem por nós. Porque nós precisamos compreender algo. Jesus é um com o Pai. Amém? Na verdade, a Bíblia diz que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Ele disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. E Jesus está dizendo, da mesma forma que o meu Pai me ama, é a maneira que eu amo vocês. Nós poderíamos dizer, sem perder de forma alguma a riqueza desse contexto, que o Pai nos ama, assim como Ele ama a Jesus. Amém? Você é tão amado por Deus, como Deus ama a Jesus. Isso está claro nesse texto. Assim como o Pai me ama, assim eu os amei. E Jesus e o Pai são um. Deus nos ama. E essa compreensão do amor de Deus é algo que deve transbordar o nosso coração em alegria. Deus nos ama, Deus se importa com a nossa vida. Sabe, quando você ama alguém, você deseja o bem dessa pessoa. Você deseja que ela esteja bem, você deseja que ela esteja saudável, você se alegra com a alegria dela, você se sente mal quando ela não está bem. Pense num pai. Alguns aqui já vivenciam essa paternidade. Que pai, que bom pai, que vai se sentir alegre se um filho está mal, triste. Deus é um bom pai, e o desejo desse nosso Deus que é bom, é que você ande em alegria completa, como disse Jesus. Amém? Agora, é necessário permanecer na palavra dele. É necessário permanecer nele. O verso 9 diz, permaneçam em meu amor. E Jesus disse, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. E observe que quando nós olhamos para a antiga aliança, a lei, havia uma quantidade enorme de regras, de mandamentos, mas Jesus, ele vai sintetizar toda a lei num único mandamento: amar a Deus. Amém? O amor é o cumprimento de toda a lei. Aquele que ama tem cumprido toda a lei. Então, quando nós andamos em amor, nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo à vontade dele, permanecendo nesse amor, assim como Jesus obedeceu ao Pai,
e permanece no amor dele, Jesus ele conclui, verso 11, como nós lemos, eu tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Por que Jesus disse essas palavras? Por que nós lemos a nossa Bíblia? Por que tem um registro, um texto? Por que nós vamos a uma igreja? Por que nós nos reunimos como igreja? Por que nós reservamos um tempo da nossa semana, ou mais dias da nossa semana, para ouvir a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus? Jesus disse, eu disse isso, para que vocês permaneçam na minha alegria, e que essa alegria em você seja completa. Sabe, se nós não acreditarmos que essa é a verdade, o que nós estamos fazendo aqui perde o seu sentido, perde o seu valor. E sabe de uma coisa? Você tem, nesse mundo, muitos motivos para não se alegrar. Eu sei que se a gente não tivesse um ambiente de pregação, de ensino, um ambiente de culto, talvez você teria feito várias interrupções. Talvez em sua cabeça você faz algumas, mas como eu vou ser feliz se eu tenho depressão? Como eu vou ser feliz se eu perdi um ente querido? Como eu vou ser feliz se eu tenho contas a pagar? Como eu vou ser feliz se eu não me sinto bem? Eu não estou triste porque eu quero. Eu queria estar bem. Sabe, às vezes as pessoas colocam um peso e o meu objetivo não é colocar peso hoje, é tirar esse peso. Colocam aquele peso assim, você está assim porque quer. E não é o tipo de mensagem que eu estou trazendo hoje. E se você estava com esse pensamento enquanto eu falei no início, eu quero que você já remova isso. O que eu quero dizer a você é que você não precisa mais permanecer assim. Não precisa. Jesus disse, a palavra que eu disse é o suficiente. Aquilo que eu disse para você é o suficiente para que a minha alegria esteja em vocês. E essa alegria seja completa. Veja o que diz em João, no capítulo 16, o capítulo seguinte. Nós vamos ler a partir do verso 20. Jesus ele estava preparando os seus discípulos, dando instruções a ele, porque Jesus ele estava prestes a ir para a cruz, para morrer em nosso lugar, então ele vai dar algumas instruções aos seus discípulos. E aqui em João 16, no verso 20, diz assim, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, você que é mãe aí, confirme isso com Jesus, tá? Quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Para quando Jesus estava falando isso? Eu sei, é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não, ele já está falando a respeito da sua ressurreição. Por um tempo o mundo se alegraria, os discípulos ficariam angustiados, eles iriam chorar, se lamentar, mas Jesus disse, eu vou ver vocês outra vez. E essa alegria que vocês vão receber, ninguém mais vai ser capaz de tirar de vocês. Amém? Quem nos deu essa alegria foi Jesus, e ninguém pode tirar. Palavras dele, amém? Talvez você pense, não, mas tem gente tirando minha alegria. Alguém da minha família, trabalho, alguma frustração. Mas Jesus, ele disse que a alegria que nós recebemos dele, ninguém pode tirar. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Alguém pode dizer, não, isso aqui é quando a gente chegar lá no céu. Mas não vai ter essa necessidade, você chegando lá no céu, de fazer a oração da fé, para pagar as suas contas no céu. Pagar a conta de energia. A Bíblia nos fala que na eternidade não vai ter a necessidade do sol. A própria glória de Deus ilumina toda a cidade.
Isso é para esse tempo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, antes de sua morte e ressurreição, ele diz, naquele dia vocês não vão perguntar nada. Eu asseguro para vocês que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Agora, entenda algo, nós estamos vendo a palavra à luz de um contexto. E um capítulo antes, Jesus disse que é necessário permanecermos nele e a palavra dele está em nós. Deus não vai atender algo que está distante da sua palavra. Nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus diz, porque a bênção de Deus, ela está na palavra dele, na vontade dele, que é boa, perfeita e que é agradável. O verso 24 diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus então disse, peçam e receberão. Com qual motivo? Qual o propósito? Para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Deus tem para as nossas vidas a alegria completa. E a gente precisa ser preenchido com essa revelação. Tomado disso e não aceitar algo diferente disso. Ah, mas, porém, porque o que fizeram comigo, aquilo que eu passei, você não sabe o que eu passei. De fato, eu não sei mesmo. Mas mesmo que eu saiba, não existe um poder em mim, na minha própria força, para mudar o seu passado. Mas existe alguém que é capaz de apagar o seu passado. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sabe, o velho homem, o pecado, a vida do passado ficou para trás, mas todas as mazelas que o mundo colocou sobre nós também ficou para trás. Nós temos uma nova vida em Cristo. Essa é a nossa realidade em Cristo. Sabe, não tem como voltar. Eu gostaria, se eu pudesse, estar quando alguém causou algum mal a você, na sua infância, na sua adolescência, ou em qualquer tempo da sua vida, eu gostaria de poder tirar essa dor. Mas sabe, Jesus é capaz de transformar tudo isso. Ele é capaz de mudar toda a situação, de mudar uma história de tragédia, de tristeza, de pecado de forma abundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou, fez algo maior. Deus tem algo maior para fazer com a sua história, com a história da sua vida. Não importa o que você tenha passado, existem coisas novas em Deus. Ele disse, eu faço nova todas as coisas. Se desprenda do seu passado. Em Cristo Jesus, há uma nova vida, há um futuro certo, seguro no Senhor. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5. Nós lemos o Evangelho de João, mas aqui nós temos uma carta de João. Eu quero ler a partir do verso 1. João 1, verso 1. Está escrito assim, 1 João, tá? Primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está falando acerca de Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. João foi testemunho ocular de Jesus, ele andou com Jesus. A Bíblia diz que ele até mesmo encostava, ao momento que ele encostou a cabeça no peito de Jesus. João era muito íntimo de Jesus. E ele está falando, eu vi e eu ouvi Jesus, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja como? Completa. Amém? Dá para se convencer 3 vezes, você vê na palavra de Deus, Deus falando a mesma coisa. Alegria completa. Agora, existe alegria completa na comunhão com Deus. Se você ouve a respeito da alegria completa, que nós estávamos falando até então na mensagem, fala, tá bom, minha alegria completa é conta cheia de dinheiro, é uma vida com ausência de qualquer desafio, de qualquer aflição. Não é isso que a palavra está falando. Ela nos mostra e nos revela uma alegria a partir da comunhão com Deus, de uma vida com Deus,
de conhecer o Senhor, de andar com Ele, alegria completa a partir de uma comunhão com Ele. Estar em comunhão com Deus vai te levar a uma vida de alegria. O problema é que muitas vezes nós queremos a alegria que Deus tem para nós, mas não queremos o Deus da alegria. Nós queremos a alegria como produto e não como pessoa. E nós precisamos da pessoa de Jesus. E quando estamos com Jesus, esse produto da alegria vai se manifestar. É na comunhão com Ele, é andando com Ele, é desenvolvendo o relacionamento com Ele. Não é assim, mas eu falei, eu orei, eu fiz tudo certinho lá, eu pedi, eu queria, e Deus não me entregou. Mas sabe, essa alegria não é algo que Deus vai mandar para você numa carta, numa mensagem. Essa é uma alegria que Deus vem junto. Está perto de você, ao seu lado, consciente de você, te deixando mais consciente do que o que fizeram com você, te deixando mais consciente da presença de Deus do que do passado, te apontando a realidade de uma nova vida nele, uma vida que Ele tem para você. A palavra de Deus também diz em Romanos, no capítulo 15, Romanos 15, no verso 13, diz assim: a fé em Deus traz a esperança... Vamos ler o texto. João 15. Fiz um comentário sobre o texto, mas eu quero ler ele com você. Perdão, Romanos 15, tá? Romanos 15, no versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Perceba o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele. Quando nós confiamos em Deus, nós somos cheios de alegria e paz. Nós somos cheios de esperança, e uma esperança que traz aquilo que nós precisamos no Senhor, porque ela opera por meio do poder do Espírito Santo. Esse é o desejo do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos em Roma, ele fala a respeito disso, ele está assegurando aquilo que é a vontade de Deus para nós, nos encher de alegria e paz. Amém? Talvez você tenha buscado, e desejado uma palavra que te traga algum conforto, algum alento, Alguém para dizer para você assim: nossa, o mundo é difícil mesmo, e as coisas vão piorar ainda, chega na igreja, vai embora mais aflito ainda, mas talvez é o que você gostaria de ouvir. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre o governo? Pastor, você não está vendo o que está acontecendo? Os Estados Unidos, Brasil, perseguição. Eu não estou aqui para falar disso. Eu vou falar daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Eu não estou aqui para falar das circunstâncias, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz. Ele tem para você. Sabe, às vezes nós somos capazes, e eu quero que você entenda com maturidade, discernimento. Eu vou até dizer isso antes, eu não tenho nada contra a uma medicação, se você precisa, se há um laudo, um diagnóstico. Eu não estou falando contra, não é um discurso anti-ciência aqui, tá? Mas é um discurso da fé na palavra de Deus. Porque às vezes nós colocamos mais esperança num comprimido do que na palavra de Deus. E eu repito, eu não estou falando para você parar de tomar remédio se você precisa. Mas mesmo que você tenha e precise por um tempo de se medicar, tome com a consciência de que a sua alegria está na palavra de Deus. De que você não é dependente das coisas desse mundo. Amém? Mais uma vez, uma ênfase nisso. Se você precisa de tratamento, de ajuda, procure, nós não temos nada contra isso. Mas nós não podemos colocar coisa alguma acima da palavra de Deus. Fé no que Deus disse, fé no relatório da palavra. Sabe, eu já vi pessoas que elas estavam aparentemente bem, e quando elas pegam um diagnóstico, um relatório, ela deposita tanta fé no diagnóstico,
Eu não sei se você lembra do desenho do Chaves. Alguém aqui já viu Chaves alguma vez na vida, né? E uma vez eles estavam planejando, eu acho que era uma compra no açougue ou era a festa de alguém. E aí foi dito lá, né, que era para comprar a carne num lugar. Só que a carne nesse açougue era ruim. Se fosse no açougue 038, a carne é excelente. A melhor carne, né? Mas esse açougue era ruim. E aí, o Seu Madruga, eles acham que o pessoal está armando... Por que eu estou falando do Chaves uma hora dessa? Mas foi o exemplo que me veio, tá? Estava planejado, não. Mas aí, o Seu Madruga, ele achou que o pessoal estava arrumando o velório nele, o enterro, né? E ele colocou o Chaves para espiar a conversa. E aí o pessoal fala assim, o fígado dele está podre. O coração está ruim. E ele chega diante do espelho e ele vê uma caveira na frente do espelho. Sabe, as palavras, elas começam a desenhar algo na sua imaginação. Naquilo que você está crendo, né? Vai lá no Dr. Google, né? Nossa, ficou 3 horas olhando para o celular, sentiu uma dor na nuca. Foi no Google, o que é? Você está à beira de ter um AVC. Dor na nuca, sua pressão deve estar a 18, daqui a pouco você morre. O que muitas pessoas fazem, olham para relatórios e começam a imaginar e desenhar um relatório negativo. Mas eu quero te convidar a olhar para o relatório da palavra. Enquanto a palavra está sendo ministrada, você olhando para as situações que estão afligindo você saindo dessa condição. Poder da palavra te colocando para cima, um poder de ressurreição mesmo, que está disponível na palavra de Deus. Que o Deus da paz te encha de alegria e paz. Amém? Em João, no capítulo 16, nós temos um texto muito falado e mal interpretado, pouco conhecido, como de fato ele é, onde Jesus ele vai falar a respeito das aflições do mundo. E em alguns casos, eu já até procurei fazer esse exercício com algumas pessoas, dizendo assim, complete o texto. No mundo tereis aflições. Mas o que está escrito? E é só isso a mais que tem no texto? Vamos lá. João 16. Pessoas que são contra a mensagem da fé, a mensagem de alegria, quando você começa a falar de alegria, já logo cita um versículo isolado e diz, mas Jesus prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Isso não é uma promessa, irmão, isso é uma constatação, amém? Mas isso não expressa o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é que você tenha bom ânimo. João 16, no verso 33. Enquanto eu vou falando esse tanto de coisa, porque eu estava com dificuldade de abrir minha Bíblia aqui, que estava travando. Mas agora sim, João 16, no verso 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições. Ele não está falando apenas sobre aflições, ele está falando, eu disse isso para que em mim, é aquilo que ele já estava dizendo no capítulo 15, 16, permanecer no Senhor. Jesus disse, em mim vocês terão paz, no mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe, estar animado é estar em alegria. Eu nunca olhei para alguém desanimado e pensei, essa pessoa está cheia de alegria. Não é verdade? Agora, uma pessoa animada é uma pessoa cheia de alegria. O que Jesus está falando é que, independente das circunstâncias que existem nesse mundo, é possível se alegrar. Não tem jeito, como eu vou me alegrar se as coisas são difíceis? No Senhor existe alegria disponível. Existe força disponível na palavra de Deus. Existe alegria disponível na palavra de Deus. A questão é a consciência que cerca a sua vida. Você está mais consciente da palavra ou você está mais consciente das coisas desse mundo? Porque alguém pode pensar e julgar que essa seja uma palavra desequilibrada. Ah, não é bem assim não. Não tem como. O mundo é difícil mesmo. O mundo é mau mesmo. Se a sua consciência estiver mais nesse mundo, se prepare para viver uma vida de aflição. Mas se a sua consciência é de alguém que está em Cristo, você vai ouvir de Cristo. Ouça a minha palavra, porque em mim
Existe paz. Sabe, irmãos, Jesus estava falando para os seus discípulos, e após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus disse, vocês vão se entristecer por um tempo, mas quando vocês me verem, vocês vão se alegrar, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Esses discípulos vão passar por perseguições, por coisas absurdas, mas a alegria, ela é mantida. Essa mensagem sobre a alegria completa não é uma mensagem que te isenta de ter aflições, porque nós estamos ainda em um mundo caído. Mas é uma mensagem que nos mostra que, independente do que existe nesse mundo, existe um Deus que é bom. O nosso Pai que nos sustenta, nos fortalece, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá uma direção. Amém? Amém. Tiago, no capítulo 1, nos fala a respeito dessa alegria que nós podemos viver. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 2. Tiago 1, verso 2. Está escrito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o que ele está dizendo? Considere o motivo de grande alegria passar por diversas provações. Agora, a provação é algo que naturalmente nos dá uma sensação de falta de alegria. Passar por desafios, por circunstâncias, é algo que nos leva a pensar a não nos alegrarmos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e nos incentiva a considerar até mesmo o momento de provação como um motivo para manifestarmos grande alegria. Porque, pela própria definição, provação aqui é uma coisa que vem e passa. Amém? Deus não nos chamou para morar na provação. Passar por aflições é uma coisa, mas tem gente que armou uma barraca lá, não é? Como que você está, irmão? Na guerra, na luta, prova, só dificuldade. Não é o lugar que Deus tem para você. Até mesmo quando pensamos, irmão, sobre a vida e ministério dos apóstolos, e você vê o registro de perseguições, você pode ter a sensação que todo dia Paulo estava tomando uma pedrada. Mas não era assim, não. Amém? Ele foi apedrejado uma vez só, graças a Deus, né? Foi fustigado com vara só 3 vezes. Né? Não era uma coisa que acontecia todo dia, né? Eu estou te falando, de fato, né, você vê o registro da vida e as coisas que o apóstolo Paulo passou ao implantar o evangelho, as perseguições, né? Mensageiro de Satanás que se levantava a cada cidade, incitando perseguições contra ele. Você pode ter a sensação de que ele vivia uma vida extremamente amargurada. Mas não, ele vivia uma vida de alegria. Em Atos 20, no verso 24, Paulo fala: em nada eu considero a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. O chamado que eu recebi do Senhor. Deus tem uma vida de alegria para a gente. Vai ter dificuldades? Vai, porque a gente está num mundo caído. Mas existe alegria no Senhor. Existe alegria em Jesus. Sabe, quando nós pensamos nisso, nessa proposta que Deus tem para nós, de uma vida de alegria, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos passando, isso é motivo suficiente para nos colocar de pé diante de qualquer adversidade, irmãos, diante de qualquer situação. O próprio Jesus, quando nós olhamos para a vida dele, a Bíblia vai nos mostrar Jesus ensinando sobre uma vida de alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 45. Salmos 45, no versículo 7.
Encontraram? Amém. Está escrito assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. Amém? Esse salmo ele é um salmo messiânico, ele fala a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele amou a justiça, ele se apegou à justiça. E ele aborreceu aquilo que era mal. E a Bíblia diz que como resultado disso, Deus o ungiu, Deus derramou sobre ele óleo de alegria. Amém? Uma das figuras bíblicas acerca do óleo aqui fala a respeito da unção, do Espírito Santo. E viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver uma vida de alegria. Abra lá também em Hebreus, no capítulo 1. No versículo 9. Você é um cristão? Seguidor de Jesus? Jesus viveu uma vida de alegria. Amém? Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Olha o que diz o verso 9 aqui. A conclusão daquela profecia messiânica falando acerca de Jesus. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio o Senhor firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terá fim. Está falando de Jesus. Permanecer em Jesus é permanecer em uma alegria sem fim. É uma alegria que, como Jesus disse, ninguém pode tirar. Sabe, irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que existe é você conhecer os seus direitos. Amém? É muito ruim quando você está sendo lesado em alguma coisa e você nem sabe que você tinha direito a algo. Sabe, se as coisas têm roubado a sua alegria, você está sendo lesado. É o seu direito na palavra de Deus, porque ele disse, ninguém vai tirar a sua alegria. Olha para Hebreus, no capítulo 12, ainda falando sobre essa alegria ensinada por Jesus, mas também uma alegria vivida por ele. Hebreus 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Então, existem algumas informações aqui. Nós estamos aprendendo sobre uma vida de alegria que está disponível pelo fato de nós permanecermos no Senhor, a palavra dele em nós, o desejo dele é que a nossa alegria seja completa, que ninguém remova a nossa alegria. A Bíblia fala a respeito de Jesus, que amou aquilo que era bom, aborreceu aquilo que era mal, e por Deus ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. O óleo da alegria estava sobre Jesus. Deus deseja que esse mesmo óleo esteja sobre a sua vida. Amém? Essa mesma unção de alegria esteja sobre a sua vida. E quando nós pensamos sobre essa questão da unção, envolvendo a alegria, a unção de Deus, ela tem, e esses dias nós estamos aprendendo uma matéria maravilhosa no Rema, né? A professora Rafaela Braga, a matéria é a unção. O propósito da unção é nos capacitar para algo. Amém? Que me dá condições de anunciar a palavra, de pregar, de ensinar a palavra, é que existe um óleo sobre a minha cabeça. Amém? Existe uma unção do Espírito Santo. E quando eu falo sobre óleo aqui, eu não estou falando de um azeite que foi derramado, mas uma simbologia bíblica a respeito do Espírito Santo é a ideia, a figura do óleo, né? Há uma unção do Espírito sobre nós, que nos enche de alegria. Jesus viveu essa vida. Agora, é interessante que quando o autor aos Hebreus ele está falando que nós devemos tirar tudo aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta, ele fala a respeito de peso e ele fala também de pecado. E é muito claro para a vida de um cristão, ou pelo menos deveria ser, que aquilo que é pecado, a gente deve
é desembaraçar, tirar da nossa vida. Mas existem algumas coisas que não são vistas como pecado, mas é um peso, é um embaraço, é algo que vai impedir você de correr a sua carreira. Sabe, viver uma vida com ausência de alegria é uma coisa que vai ser um peso para você. Vai ser um fardo. Ah, eu vou na igreja, tem que ir, eu vou. Né? Já que tem que fazer, vou fazendo. Né? Já que tem que cantar, eu canto. Já que tem que orar, eu oro. Mas entenda uma coisa, Deus tem para nós uma vida plena, cheia de alegria. Amém? Deus, Ele quer que isso seja leve, que você corra a sua carreira, livre de todo peso, livre de tudo aquilo que te embaraça. E uma vida de alegria vai fazer você correr mais leve. Viver pela fé, irmãos, não precisa ser uma vida pesada, sabe? Uma vida onde não existe um sorriso no rosto. Viver uma vida pela fé é viver, de fato, uma vida leve. Deus tem isso para nós. Uma vida prazerosa em Deus. Aqui a Bíblia diz que nós devemos fazer isso colocando o nosso olhar em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz, Ele pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou a cruz. Sabe, a alegria que estava proposta para Jesus fez com que Ele suportasse o maior sofrimento já visto na humanidade. Havia uma alegria proposta, e a alegria proposta para Jesus era resgatar a humanidade. E nesse propósito de resgate da humanidade, Ele suportou o que tinha para passar. O que faz, muitas vezes, pessoas não suportarem a vida é viver uma vida sem propósito. Amém? Amém. Se você trabalha sem propósito, vai ser difícil se alegrar mesmo. Se a sua segunda-feira não existe um propósito claro naquilo que você vai fazer, vai te faltar alegria. Agora, quando você entende aquilo que Deus propôs para você, você é capaz de suportar o que for. No caso de Jesus, Ele suportou até mesmo a cruz, e Ele desprezou a vergonha. Veja que a cruz foi um ato daqueles que estavam causando isso em Jesus, de vergonha, de humilhação. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele desprezou a vergonha, porque havia uma alegria proposta. E como resultado, a Bíblia diz que Ele se assentou à direita de Deus. Nós vamos ler um último texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nos Salmos, no capítulo 16. Esse salmo também é citado por Pedro em sua primeira pregação no dia de Pentecostes. Mas eu quero olhar a primeira menção dele aqui. Salmo 16, um salmo messiânico também, falando a respeito de Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 5. Salmos 16, versículo 5. Diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho dito o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra a decomposição. Pedro prega sobre isso em Atos 2. Quando vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E ele diz, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Existe uma alegria plena no Senhor. Jesus sabia dessa alegria que estava proposta. Ainda temos tempo, eu quero ler com você a pregação de Pedro que fala sobre esse cumprimento, em Atos 2. Em sua primeira pregação, Pedro fala a respeito de Jesus, o nosso mestre, que suportou a cruz, suportou todo o sofrimento, para nos salvar, para nos dar uma vida de alegria plena, alegria completa nele.
Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Pedro, falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus, ele diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Amém. A vida de alegria de Jesus também era resultado do conhecimento dele na palavra. Ele sabia da alegria que estava proposta. Eu quero te incentivar, sabe? Existe uma alegria em Deus para você. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. E eu queria... A gente sempre faz alguns apelos, alguns momentos de oração. Eu queria chamar para orar pessoas que estejam sofrendo com questões emocionais, depressão, ou mesmo que você não tenha um diagnóstico, você tem sentido uma tristeza profunda. Eu quero orar por você, amém? Se você tiver, pode vir sem constrangimento nenhum. Está disponível no Senhor. O pessoal do louvor vai cantar uma canção, você pode vir. Nós vamos ministrar a você aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Venha com convicção de que o Senhor vai tocar em sua vida. Existe alegria disponível, existe uma unção que promove a alegria. Amém? E essa unção, ela quebra o jugo da tristeza. Sabe, nós não podemos nos contentar, viver uma vida abaixo daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra fala sobre uma alegria completa. E a gente fala, não, o que deve ser isso? Não, qualquer coisa não é. É a verdade da palavra de Deus. Está disponível. E enquanto nós oramos, se houver mais pessoas, eu queria que você viesse e recebesse aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá.
sacrifício.
Sua alegria sobre mim é sobrenatural. Sua cura sobre mim, sobrenatural. Você faz o meu cálice transbordar. Circunstâncias, há um poder que nos eleva. A alegria do Senhor. Aleluia. Existe mais a unção do Espírito fluindo em nosso meio. A palavra de Deus diz: não se embriague com vinho onde há dissolução, mas se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, amém? Se encha do Espírito Santo. Há uma alegria do Senhor, extravagante mesmo, que nos enche. Em Atos 2, quando aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, a palavra diz que alguns ficavam maravilhados e outros se escandalizavam, dizendo: estão embriagados. Sabe, eu sei que quando nós estamos cheios do Espírito, você pode ter essas duas reações. Você pode escolher ficar maravilhado ou ficar escandalizado. Sabe, eu escolho ficar maravilhado com a presença de Deus. Eu escolho viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu escolho ser intenso nele. Ainda na antiga aliança, a Bíblia diz que quando a arca de Deus voltou a Israel, Davi tirou a roupa de rei, ficou só com uma estola sacerdotal e começou a dançar. A esposa dele, olhando da janela, ficou: que vergonha, meu marido dançando, ele é o rei dançando. Sabe, mas não importa, há um lugar onde você vive cheio do Espírito, que a sua reputação não importa mais. O que importa é viver cheio do Senhor, cheio da presença dEle. Fazíamos coisas ridículas no mundo, mas agora nós somos cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito, cheios da alegria no Espírito Santo. Esse é o nosso lugar, o reino de Deus é esse lugar de alegria no Espírito Santo. Você pode se encher um pouco mais, amém? Cabe mais. Existe uma alegria completa. Existe uma alegria completa. Sabe, o mundo diante das pressões procura algum lugar para extravasar. Mas o nosso lugar é vivendo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nunca nos faltando óleo sobre a cabeça. Nós vamos cantar mais uma vez essa verdade, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Quero que você cante isso com consciência. Eu não sei o que tem roubado a sua energia, a sua força, mas você pode cantar e dizer: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão. Eu sou fortalecido em Deus. Eu sou curado nele. Eu sou provido nele. A alegria. A
Aleluia.